Boa noite, pessoal. Aqui é a Neuza, terapeuta. Tudo bem com vocês? Hoje, no dia 26 de novembro, nós vamos fazer uma leitura para a gente começar a nossa parte espiritual, porque em tudo damos graça, né? E a parte espiritual é uma parte muito importante dentro do NA. Então, nós vamos fazer a leitura. Sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveite ao máximo todas as oportunidades. Está em Cantares de Salomão 4. Possuo um hábito que me incomoda muito, o hábito da minha esposa desde que nos conhecemos. Quando estou atento a algo, coço a cabeça, como, por exemplo, quando estou assistindo a televisão ou conversando. É algo automático e, sem perceber, minha mão já está posta à cabeça. Bem, por isso, sempre que minha esposa me vê fazendo esse gesto, pede que eu pare, e com razão. Certo dia assisti a televisão junto a meu pai, quando minha esposa veio falar comigo, e obviamente eu coçava, e por isso ela ia pedir para que parasse. Mas antes de fazê-lo, notou que meu pai estava fazendo exatamente o mesmo. Estávamos quase numa coceira sincronizada, e sem perceber, criei um hábito apenas observando meu pai. Sem ensino oral ou incentivo, apenas segui sua conduta. Da mesma forma, houve muitos bons hábitos que criei por ver o seu exemplo. Nossas atitudes influenciam outras pessoas, algumas vezes para o bem, outras vezes para o mal. A leitura bíblica de hoje traz uma exortação aos cristãos em relação a isso. Deveríamos agir de forma correta, de maneira que os que não seguiam a Jesus, por mais que os acusassem de praticar o mal, acabasse por perceber o seu bom exemplo. Assim poderiam até mesmo segui-lo, vindo a arrepender-se, receberiam a promessa de vida eterna com Cristo e passariam a agir para a glória de Deus. Essa advertência é também para nós. Devemos viver de maneira digna do Senhor, sendo exemplares aos que não têm a mesma fé. Portanto, se você não está ou não é um cristão, observe a vida daqueles que afirmam crer e viver com Jesus. E se julgar oportuno, pergunte-lhes acerca dela. Se você já vive com Deus, busque analisar que exemplo você tem dado àqueles que o observam. Tente sempre ser correto em suas ações, dando glória a Deus por meio delas, para que assim muitos dos que o cercam um dia também o façam. Por causa do seu bom exemplo, muitos o terão também. A conduta exemplar do cristão é um belo cartão de visita de seu Senhor. O que ele quer dizer hoje aqui é que as pessoas seguem nós, elas olham e vejam o nosso exemplo, elas querem ser como nós. Então, se eu deixar um mau exemplo, a pessoa vai seguir o meu exemplo mau. Então, como diz a história aqui, né, do exemplo que o pai fazia a mesma coisa, o filho fazia o que o pai fazia. E a esposa, indo corrigi-lo, acabou percebendo que o filho fazia as mesmas coisas que o pai. Então, por quê? Porque ele seguiu o caminho do pai. Foi o pai que começou coçando a cabeça e não ele. Então, muitas vezes, nós deixamos esses exemplos para os nossos filhos, né? Então, os nossos amigos, nossos filhos, eles se espelham em nós. Então, quando a gente observa o outro, e a gente quer fazer igual. E nem sempre nós podemos fazer igual. Então, porque às vezes a gente está fazendo para o bem e outras vezes o mal. E quando a gente vai seguir o caminho do mal, aí a gente vai se dar mal. Se nós seguirmos o caminho do bem, vamos nos dar muito bem. Então, observe só as coisas boas, né? A gente precisa parar um pouquinho de se preocupar com as coisas ruins que há nas outras pessoas. Vamos começar a se preocupar com as coisas boas, ver mais o lado bom delas e se exemplar neles. E vamos ajudar também aquelas pessoas que estão nos maus hábitos. Se a gente conseguir ensinar eles a voltar os seus hábitos, a ter hábitos bons, né, Deus vai se alegrar neles também. E ele diz aqui que a nossa conduta, as nossas ações, é um exemplo e é o nosso cartão de visita.
Então, nós temos que apresentar para o outro o nosso bom exemplo, o nosso cartão de visita, né? E nós temos que ter boas ações, nós temos que dar glória a Deus por tudo, e nós temos que cercar as pessoas e fazer o bem também a elas, e nós podemos também dar um bom exemplo. Esses são os conselhos de hoje, do Pão Diário, né? Porque todos os dias nós temos uma parte e a nossa principal ação é a parte espiritual. Vem as outras dicas, vem os outros tratamentos, né? Mas o mais importante é que nós sejamos sábios e podemos proceder com os de dentro e com os de fora, com um máximo de oportunidade oferecendo a eles para que eles possam ter um caminho bom, um caminho de justiça, um caminho de amor, um caminho de perfeição, um caminho de caridade. Então a gente precisa conduzi-los a este novo e bom caminho. E ele diz ainda: não desprezeis a correção que vem do Senhor. Em Hebreus 12, ele fala que são valiosas correções que o Senhor nos manda. Nós temos que aproveitar, apreciar, sabendo que as punições do amor de Deus são para nós os escolhidos, a fim de transformá-los na glória da imagem divina. Quem agradecer em meio a lágrimas pelas correções do Pai Celestial, verá com elas grandes realizações, grandes coisas boas em nossas vidas, na minha, na sua, de todos nós. Então esses são os conselhos de hoje. Ficai firme no Senhor, seja prudente, seja amável, seja caridoso, e o Senhor vai dar, e Ele deixa para nós esse exemplo hoje. Demos exemplo aos nossos filhos, aos nossos amigos, os pais aos filhos, filhos aos pais. Vamos começar a ajudar e abençoar uns aos outros.